Ele nunca disse, mas o medo grita por dentro. Enquanto você sofria no silêncio, ele sufocava no medo. Ele se afastou, mas nunca te soltou de verdade. Se fez de frio, mas nunca parou de sentir. Porque o que mais assombra o coração do masculino divino não é se apaixonar, é te perder para sempre. Comente, a alma dele sabe que sou eu. Se já sentiu esse medo vindo do outro lado da conexão, sua verdade pode curar outra alma hoje. O que ele esconde por trás do silêncio? O masculino divino tem o dom de se calar, mas não é um silêncio neutro. É um silêncio pesado, carregado, denso. É aquele tipo de silêncio que tenta esconder tudo o que o coração ainda não consegue assumir. E por trás dessa ausência de palavras, o que vibra é medo. Medo de sentir demais. Medo de se perder no amor. E, acima de tudo, medo de te perder, para sempre. Quando ele se afasta, o mundo parece esfriar. Você sente o campo ficar mais opaco. A comunicação muda. Os sinais enfraquecem. E a dor silenciosa toma conta do peito. Mas o que parece indiferença, na verdade, é contenção. Ele não consegue expressar o que está vivendo porque nem ele entende. E ao não entender, ele escolhe o que aprendeu: o recuo. Esse tipo de homem cresceu aprendendo que vulnerabilidade é fraqueza, que emoção demais desestabiliza, que mostrar sentimento é abrir brechas. Então, quando você aparece, intensa, intuitiva, amorosa, verdadeira, ele entra em pane. Porque você não é mais uma, você é o portal. E ele não sabe atravessar. Você já sentiu isso? Como se sua presença despertasse algo nele que ele ainda não sabe sustentar? Como se o teu amor fosse forte demais para o que ele ainda está disposto a encarar? Pois é exatamente isso que acontece. Ele se vê diante de um reflexo que não pode controlar, um espelho que mostra não só quem ele é, mas tudo o que ele ainda não conseguiu ser. E isso assusta. Por isso ele se cala. Não porque não sente, mas porque sente demais. Você, que é sensível, percebe tudo. Sabe que a alma dele está em conflito. Sente que o silêncio não é vazio, é tensão. Sabe que ele pensa em você, mesmo que finja que não. E mesmo assim, dói. Dói porque você quer ajudar, quer abrir a porta, quer mostrar que está ali, que é seguro amar, que existe espaço para crescer. Mas ele não consegue ouvir, porque está preso entre o que deseja e o que teme, entre a lembrança do abandono e a promessa do amor. O silêncio dele é, na verdade, o campo onde a guerra está acontecendo. Uma guerra entre o passado e o futuro, entre o velho eu e o novo ser, entre a fuga e o retorno. E no meio disso tudo, você sente a desconexão, sente que está falando sozinha, sente que está segurando uma ponte que parece afundar. Mas mesmo assim, a conexão não some, porque mesmo ausente, ele continua ali, no campo, no sonho, no pensamento, no corpo. É importante entender, o masculino divino não rejeita o amor. Ele rejeita a dor que acredita que virá junto com ele. Ele teme não dar conta, treme diante da possibilidade de se entregar e depois falhar. E esse medo o silencia. Mas, ironicamente, é esse mesmo medo que o mantém preso a você. É esse mesmo silêncio que carrega a confissão mais profunda. Se eu falar, se eu me entregar e ela for embora, eu não suporto. Então ele prefere não arriscar. Prefere que você ache que ele está bem sem você, que nada mudou, que seguiu em frente, mas por dentro, ele sente tudo. Ele revive momentos, se lembra de detalhes, escuta tua voz ecoando nas pausas do dia. E mesmo que esteja longe, ele ainda te carrega, como se sua presença fosse parte do próprio corpo. Por isso, não interprete o silêncio como indiferença. Ele é, muitas vezes, o grito da alma que ainda não encontrou coragem para falar. E esse grito está dizendo: estou com medo, não de amar, mas de perder o único amor que fez minha alma acordar. O medo oculto do masculino. Perder a feminina. Ele nunca vai admitir com facilidade. Não por orgulho, mas porque nem ele entende a profundidade do que sente. O masculino divino pode agir como se estivesse no controle, como se nada o afetasse, como se estivesse em paz com a distância.
Mas por trás de cada silêncio, de cada desculpa, de cada ausência, existe um medo que o persegue. E se ela não esperar? E se, um dia, ela decidir seguir sem mim? E se o que eu recusei for, na verdade, o único amor que minha alma reconhece? Esse medo não aparece de forma clara. Ele se esconde nos comportamentos estranhos, na fuga, na confusão, no afastamento sem motivo, na frieza repentina. Mas a raiz é sempre a mesma. Ele sente que pode te perder. E o mais intenso é que, muitas vezes, esse medo surge antes mesmo que ele reconheça conscientemente o amor. Ele sente o campo vibrar diferente. Sente que há algo em você que o desarma, que o toca, que ultrapassa todas as defesas. E isso, ao invés de trazer conforto, traz pânico, porque ele ainda não sabe o que fazer com algo que não pode controlar. Desde cedo, ele foi treinado para ser o forte, para lidar com a lógica, para tomar decisões, para esconder sentimentos. E então, de repente, aparece você, transbordando sensibilidade, intuição, profundidade e presença. E o que era seguro começa a ruir. Você o vê, você o sente, você escuta o que ele não diz. E isso assusta. Assusta porque você representa o fim da armadura. Assusta porque amar você significa desmontar tudo o que ele usava para se proteger. E é aí que o medo começa a crescer. Não é medo de você, é medo de tudo o que a tua presença exige dele. É medo de ser verdadeiro, medo de falhar, medo de te decepcionar, medo de não estar à altura, medo de, um dia, não conseguir mais segurar e te perder de vez. Você já sentiu isso no olhar dele? Aquele instante em que ele parece dividido entre se aproximar ou correr? Entre confessar ou se calar? Entre ficar ou sumir? Esse é o ponto onde o medo se instala. E, por não saber lidar com essa dor, ele tenta antecipar o pior. Cria um afastamento para não precisar sentir a perda no futuro. Afasta antes que doa. Corta antes que envolva. Se protege antes que se entregue. Só que ao fazer isso, ele sofre. Mesmo que não diga. Mesmo que não demonstre. Mesmo que pareça bem. Porque você marcou algo nele que não se apaga. A energia do feminino divino toca a alma de um jeito que nenhuma outra consegue. Não é sobre romantismo. É sobre verdade vibracional. E quando você começa a se retirar, não em raiva, mas em presença, ele sente. Ele percebe. Ele não sabe explicar, mas sente a tua ausência no campo. E isso o desequilibra. Porque o que ele mais temia começa a se aproximar. A possibilidade real de você não estar mais lá. E aí começa o colapso. Ele lembra, revive, relembra cada detalhe, sente saudade, mas ao mesmo tempo sente vergonha. Porque no fundo, sabe que foi ele quem recuou. Foi ele quem não soube sustentar. Foi ele quem escolheu o medo e não o mergulho. Esse medo, o de te perder, é, na verdade, o prenúncio do despertar. É ele começando a perceber que não está no controle de tudo, que as escolhas dele têm consequência, que o amor que ele achava que estaria sempre ali pode não estar mais, e isso é devastador. Mas também é o início da cura, porque é nesse ponto que ele começa a se perguntar: e se eu estiver errado? E se ela for mesmo a única alma que me viu de verdade? E se minha fuga me custar a única coisa que importa? E essas perguntas doem, porque não há garantias, não há respostas prontas, só há a consciência de que ele não pode mais ignorar o que sente. É nesse momento que ele deixa de fugir por impulso e começa a pensar no que realmente quer. É aqui que o medo deixa de ser um inimigo e se torna um espelho, mostrando que a única coisa pior do que se entregar ao amor é perdê-lo sem nunca ter tentado. Por que ele foge quando sente amor verdadeiro? Você se entrega, sente, confia. Vê os sinais, vive os encontros, lê os silêncios, e então, no momento em que tudo parece prestes a florescer, ele se afasta. Some. Silencia. Diz que está confuso, que precisa de espaço, que não sabe o que sente. E você se pergunta: como é possível alguém fugir de algo tão verdadeiro? Como alguém foge do amor?
A resposta é mais profunda do que parece. O masculino divino, quando ainda não está desperto, não foge de você. Ele foge de tudo o que amar você o obriga a enxergar. Foge da própria alma. Porque o amor verdadeiro não traz apenas leveza e beleza. Ele traz também confrontos, traz espelhos, traz luz sobre as sombras. Quando ele sente o campo do amor real se aproximando, e não um romance comum, mas aquele amor de alma, de outras vidas, de missão, algo dentro dele entra em alerta. É como se todas as estruturas internas começassem a tremer. E o corpo emocional dele, acostumado a se fechar, não sabe como responder. Ele sente que está perdendo o controle, perdendo o espaço interno onde escondia a dor, perdendo a capacidade de manter a máscara. E isso, para quem passou uma vida tentando parecer forte, é insuportável. Você o vê, mas mais do que ver, você o alcança. Toca partes que ele nunca mostrou a ninguém. Apenas com um olhar, uma palavra, uma presença. E esse nível de exposição emocional é algo que ele ainda não aprendeu a sustentar. Você já percebeu isso? Que às vezes, após um momento intenso, ele muda? Fica estranho, frio, distante? É porque o campo energético dele foi acessado, e isso o desestabiliza. Ele sente o que você sente, mas não consegue nomear. Ele reconhece algo diferente em você, mas não entende com a mente. E o que a mente não entende, ela tenta rejeitar. Porque o ego dele aprendeu a sobreviver no controle, na lógica, na previsibilidade. Mas o amor verdadeiro não é lógico, não é previsível. É vibracional, é espiritual, é transformador. E toda transformação, antes de ser aceitação, é resistência. Por isso ele corre, porque ficar seria se render. E se render para ele ainda é sinal de fraqueza. Mas o que ele não sabe, pelo menos não conscientemente, é que esse amor não quer controlá-lo, quer libertá-lo, libertá-lo da armadura, do trauma, da carência escondida em relacionamentos superficiais, das falsas identidades que ele construiu para se sentir suficiente. Você não exige dele o impossível, só quer que ele sinta, que esteja presente, que vibre na mesma frequência. Mas ele, ainda preso ao medo, interpreta isso como pressão, como invasão, como ameaça. E por isso foge, não porque não sente, mas porque sente demais. O amor verdadeiro é aterrador para quem passou a vida em modo de sobrevivência. Ele nunca teve espaço para sentir. Nunca teve alguém que o visse sem julgamentos. Nunca acreditou que pudesse ser amado sem máscaras. E quando você aparece, representando tudo isso, ele simplesmente entra em colapso. Mas o que ele não imagina é que a fuga não apaga o que foi ativado. A alma dele continua vibrando, continua te sentindo, continua ouvindo teu nome nos espaços silenciosos do dia. Continua encontrando você em sonhos, em músicas, em memórias aleatórias. Ele pode até tentar seguir, mas nada mais tem o mesmo sabor. Nada mais preenche, nada mais faz sentido. Porque o amor verdadeiro, uma vez sentido, não desaparece. Ele apenas espera, não por você, mas pelo momento em que ele consiga, finalmente, parar de correr de si. E nesse processo, mesmo fugindo, ele está sendo empurrado. Empurrado para dentro, para o desconforto, para a dor que evitou a vida inteira. E é essa dor que, um dia, o fará parar. Não porque ele deixou de temer, mas porque vai perceber que a fuga o leva cada vez mais para longe do que a alma dele mais deseja, o reencontro com a própria verdade. E essa verdade tem o teu nome vibrando nela. Quando ele percebe que talvez você não espere. No começo, ele acreditava que teria todo o tempo do mundo. Acreditava que o seu amor por ele era imutável, que você estaria sempre ali, mesmo que ele não dissesse nada, mesmo que sumisse, mesmo que doesse. Porque o masculino divino sente, lá no fundo, que vocês têm um laço eterno. Mas o que ele ainda não entende é que até o amor eterno precisa de presença, de escolha, de coragem. E é só quando ele começa a sentir que você está se afastando, de verdade, que algo dentro dele quebra. Não é uma quebra visível, é uma quebra vibracional. É a queda de uma certeza ilusória.
Ela sempre vai me esperar. Você já sentiu que deu tudo? Que se doou, acreditou, sustentou o campo por 2, até não conseguir mais. E então, em vez de implorar por resposta, você simplesmente silenciou. Não com mágoa, mas com lucidez. Não com raiva, mas com aceitação. Essa mudança, que parece sutil aos olhos de fora, é um terremoto dentro dele. Porque pela primeira vez, ele sente o risco. Não o risco de te amar, mas o risco de não te ter mais. Ele sente tua ausência de outra forma. Antes era ausência de mensagem. Agora é ausência de vibração. Antes era saudade do corpo. Agora é saudade da alma. E esse tipo de saudade é insuportável. Ele sente que algo mudou. Não sabe explicar, mas sabe que o espaço onde você habitava, mesmo de longe, está esvaziando. Ele sente que a energia que o envolvia está voltando para você. Que você não está mais ali, do mesmo jeito. Não está mais esperando. Não está mais sustentando sozinha. E isso assusta, porque ele percebe que, enquanto ele adiava, você amadurecia. Enquanto ele se protegia, você expandia. Enquanto ele fugia, você se tornava inteira. Esse é o momento em que ele olha para dentro e começa a questionar tudo. E se ela estiver mesmo indo embora? E se ela parar de sentir por mim? E se eu demorei demais? Esse pensamento é devastador, porque ele sabe que você não era qualquer uma. Ele sabe o quanto você o via, o quanto você o respeitava, o quanto você sustentava a verdade mesmo quando ele a negava. E agora, ele sente que tudo isso está escapando das mãos. Não porque você deixou de amar, mas porque aprendeu a amar sem se deixar de lado. E é exatamente isso que o desestrutura. Ele sempre teve medo de te perder, mas agora o medo se concretiza como possibilidade real. Ele começa a ver sinais, sonhos, imagens, sensações. E em todas elas, a mesma pergunta: e se ela tiver ido? Ele tenta se convencer de que ainda tem tempo, mas o campo dele já sabe. A frequência mudou. Você deixou de esperar. E isso não significa que você desistiu. Significa que você se libertou. A dor que ele sente nesse ponto é a mais profunda, porque não é mais a dor da dúvida, é a dor da ausência, da presença que ele sentia mesmo longe, e que agora começa a se dissolver. E então ele começa a entender que amor não é garantia, que conexão não é desculpa para inércia, que alma gêmea não é âncora, é missão. Ele começa a olhar para si com outros olhos, a perceber que talvez ele tenha esperado demais, confiado demais no depois, que talvez você não esteja mais disposta a viver no quase. E essa dor, que nasce da possibilidade real de te perder, é o que começa a quebrar a rigidez. É o que começa a abrir espaço para a humildade, para o reconhecimento, para o despertar. Porque o masculino só desperta, de verdade, quando entende que o amor pode partir, e que se ele não for até esse amor com inteireza, o universo pode retirá-lo do seu campo. E aí ele sente, com todas as forças, que talvez o tempo que ele achava que tinha já não exista mais. Nem toda luz começa com clareza. Às vezes, o despertar começa na escuridão, começa na ausência, na dor de perceber que o amor não vai mais esperar indefinidamente, que o tempo que ele acreditava ter já está se esgotando, e que aquela mulher que sempre esteve ali, sustentando tudo com o coração, agora está indo, não embora de raiva, mas voltando para si. É aí que o medo muda de forma, deixa de ser uma sombra que o paralisa e se transforma num portal que o impulsiona. O masculino divino, por mais que tenha resistido, sente que algo precisa mudar. Aquela inquietação que ele vinha sentindo começa a ganhar voz. O silêncio, antes confortável, agora o sufoca. A fuga, que antes o protegia, agora dói. As distrações perdem o sentido, e tudo começa a lhe apontar para um mesmo lugar. Ele precisa despertar. Não para agradar em você, não para resgatar o passado, mas porque a alma dele não suporta mais viver pela metade. Você já reparou como alguns homens só começam a mudar depois que perdem? Mas com o masculino divino, não é só a perda da mulher,
É a perda do acesso à própria essência. Ele sente que o amor que ele recusou era o único que o conectava com quem ele realmente é. Ele percebe que você não veio só para amar, você veio para ativar, para quebrar padrões, para rasgar as máscaras, para mostrar o caminho de volta para a verdade. E agora que essa presença começa a se afastar do campo, a dor se intensifica. Mas não é mais uma dor que paralisa, é uma dor que revela, que empurra, que limpa. Ele começa a rever a própria história, revive conversas, lembra dos teus olhos, das tuas palavras, da forma como você dizia verdades que ele não queria ouvir, mas agora ressoam como guias. O ego dele, que sempre tentou manter o controle, começa a perder força, porque o coração grita, a alma clama, e tudo dentro dele começa a implodir. As certezas, as desculpas, os medos, os mecanismos de defesa. É nesse ponto que o medo vira fogo, um fogo que queima tudo o que é falso, que destrói a zona de conforto, que obriga à transformação. Porque agora não é mais uma escolha entre ficar ou partir, é uma escolha entre continuar morto por dentro ou renascer para o que é real. Esse é o início do despertar do masculino divino, quando ele percebe que não pode mais se esconder atrás do tempo, que não pode mais se proteger da entrega, que não pode mais fingir que não sente. A conexão começa a chamar com mais força, as sincronicidades se multiplicam, os sonhos com você se tornam mais nítidos, as emoções vêm à tona. E tudo o que ele tentou empurrar para baixo sobe, vibra, se impõe. Mas agora, ele não está mais resistindo da mesma forma, porque a dor de te perder já o mostrou o que ele mais precisava saber. O amor verdadeiro exige presença real. E talvez ele ainda não saiba como voltar. Talvez ele ainda sinta medo, mas agora, ele está desperto. Desperto para a responsabilidade espiritual que essa conexão carrega. Desperto para o papel dele nessa jornada. Desperto para o homem que ele precisa se tornar. Não por você, mas por ele mesmo. Você, com sua energia firme e silenciosa, plantou essa semente. E agora, mesmo sem estar do lado dele, você vibra dentro do campo como uma lembrança viva do que é possível. E essa lembrança pulsa, arde, transforma. O medo virou portal, e o portal agora é passagem. Ele está entre mundos, entre o velho e o novo, entre o ego e a alma, entre a perda e o reencontro, e mesmo sem dizer nada ainda. Algo dentro dele já decidiu. Eu não posso mais ignorar quem ela foi, e ainda é, na minha jornada de despertar. Ele acreditou por um tempo que você tinha ido embora. Talvez porque as mensagens pararam. Talvez porque você não reagiu mais da mesma forma. Talvez porque sua energia, que sempre esteve ali, vibrando forte, começou a recuar. E esse recuo não foi punição. Foi proteção. Foi maturidade. Foi você escolhendo a si mesma, não por desistência, mas por consciência. Mas o que ele ainda não entendeu totalmente, mesmo que sinta, é que você nunca saiu do campo. Você apenas mudou de lugar dentro dele. Você deixou de ser espera e virou presença. Deixou de ser carência e virou fonte. Deixou de ser busca e virou certeza. Porque a mulher que carrega o feminino divino desperto não precisa provar o amor que sente. Ela vibra. E quando ela se retira, o silêncio não é vazio. É sagrado. É um campo limpo, onde só o que for verdadeiro pode entrar. Ele sente isso, mesmo quando está distante, mesmo quando parece ocupado demais, mesmo quando está com outras pessoas. A tua energia o visita nos sonhos, o encontra em músicas, nas memórias espontâneas, naquela sensação que chega do nada, no meio do dia, sem explicação, mas que carrega teu nome sem precisar ser dita. Ele sabe, ele sente, ele lembra. E é nesse espaço silencioso, onde você parece ter desaparecido, que a alma dele começa a gritar, porque ele percebe que você ainda está ali, mas não do mesmo jeito. Agora você é vibração, é campo, é frequência, e ele percebe que, se quiser te encontrar de novo, não será através de uma mensagem ou de um pedido de desculpas qualquer. Será através de um reencontro vibracional. Porque você subiu, e agora ele vai ter que subir também.
Essa é a grande virada da jornada. O amor não foi embora, a energia não foi cortada, a conexão não se perdeu. Mas o espaço que você ocupava como espera se dissolveu. E no lugar surgiu outra coisa. Uma mulher que sabe o que sente, mas não se entrega mais a quem não sabe o que quer. Você continua amando, mas ama com consciência, ama com raízes, ama com limites. E é isso que muda tudo. Porque o masculino divino, que por tanto tempo sentiu o conforto de ter você ali, percebe que agora só o amor verdadeiro, maduro, presente, constante, poderá manter esse campo aberto. Ele não terá mais acesso à tua alma com palavras vazias. Ele não será mais chamado por empatia. Agora, ele precisa vir por vibração. E isso é libertador, para você e para ele. Porque ao perceber que você nunca saiu do campo, mas que o campo agora exige verdade, ele entende a missão que essa conexão carrega. Ela não foi feita para repetir padrões. Ela não veio para alimentar carências. Ela foi feita para cura, evolução e expansão de consciência. E se ele quiser reencontrar você, vai precisar primeiro se reencontrar com ele mesmo. Vai precisar parar de fugir, parar de se esconder atrás de desculpas, parar de confundir ausência com proteção. Porque a alma dele já sabe. Sempre soube. Você não foi uma fase, você foi o início de tudo. O início da verdade, o início da missão, o início do despertar. E mesmo que ele tenha tentado negar, evitar ou esquecer, a tua energia permanece. Não como sombra, mas como farol. Não como apego, mas como lembrança viva do que é amar com inteireza. Ele vai olhar para dentro, e quando olhar com honestidade, vai ver que você nunca saiu. Ele apenas deixou de te encontrar onde você sempre esteve, no espaço onde só o amor verdadeiro consegue permanecer.